Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Eu me vi tão só, a música da minha vida. enfrentando momentos difíceis de solidão, sem ninguém pra me ouvir, e vivi tão só. Eu tinha de 10 para 11 anos. Não sabia muita coisa da vida, era apenas uma menininha inocente. Mas já desconfiava que as coisas lá em casa não andavam bem. Um dia acordei de madrugada e levantei para ir ao banheiro. E dali do corredor, escutei aqueles soluços lá no quarto dos meus pais. Era minha mãe, coitada, chorando. Aquela, aliás, não era a primeira vez que eu me deparava com aquela cena. A coitada trancada no quarto, sozinha, chorando baixinho em vez de dormir. Ela fazia de tudo para que eu não desconfiasse do sofrimento dela, para que eu não percebesse. Só que com a casa naquele silêncio, não tinha como não ouvir. Até porque, repito, não era a primeira vez. Fiquei ali parada no corredor, naquele escuro, só escutando os soluços dela. Olha, me deu uma pena tão grande da minha mãe, que eu fiquei ali mais alguns minutos só escutando naquela indecisão até que resolvi entrar. Naqueles últimos tempos, isso vinha acontecendo direto. A mãe estava estirada na cama. E no que ouvi o barulhinho da porta se abrindo, certamente pensando que fosse o meu pai, sussurrou: Tião. Estava escuro. Lógico que eu não consegui ver o seu rosto, mas tenho certeza de que ela se decepcionou quando ouviu a minha voz. Estava esperando pelo meu pai. Cena essa que, repito, se repetia a cada final de semana. Olha, a minha mãe andava muito triste naqueles últimos tempos. E repito, apesar de ser ainda uma criança, eu vinha notando que a cada dia que passava, a coitada definhava mais e mais. Mãe, sou eu. A senhora está chorando, mãe? Por quê? Não é nada não, filha. Volta lá para o teu quarto. A mãe está bem. É só uma dorzinha, mas eu já tomei remédio, logo vai passar. Claro que não era dor nenhuma. É lógico que ela não estava chorando porque estava sentindo dor do corpo. Se havia alguma dor, era na alma. E eu, apesar de criança, sabia que quem estava provocando aquela dor era o meu pai. Porque aquela hora da madrugada, 2 horas da manhã, ele ainda não tinha voltado para casa. Estava na rua. Como, repito, vinha acontecendo há algum tempo. Eu já tinha presenciado muitas cenas parecidas. Só que o engraçado é que dificilmente eu os via brigando, discutindo. Às vezes, quando o pai chegava de madrugada, dali do meu quarto, eu acordava com o barulho e pensava comigo mesma: será que eles vão brigar? É que verdade seja dita, a minha mãe era a mulher mais compreensiva do mundo. Eu escutava uma ou outra palavra um pouco mais alterada, mas logo o silêncio voltava a reinar. A mãe tinha verdadeira adoração pelo meu pai. Às vezes, quando uma vizinha ia nos fazer uma visita, eu ficava ali meio de lado, fingindo que estava brincando, mas na verdade ficava prestando atenção na conversa. Um dia, cheguei inclusive a escutar uma vizinha conversando com a mãe e falando aquilo. Todo mundo sabe que ele é um sem vergonha, Terezinha. Até porque ele nem esconde mais de ninguém. Meu marido está cansado de ver esse homem com sirigaita na rua. Você tem que tomar uma atitude, Terezinha.
Onde já se viu? Minha mãe, coitada, só balançou a cabeça. Eu sei, Vilma. Mas o que você quer que eu faça? Ah, que pena que eu sentia da minha mãe. Eu não gostava de vê-la chorando. Era apenas uma menina, mas já começava a compreender o sofrimento dela. Sabia que o meu pai devia estar fazendo coisa errada na rua. Algo que a estava machucando. Algo que a estava fazendo sofrer. Apesar disso, não sei porquê, mas eu não ficava com raiva dele. Pelo contrário, assim como a minha mãe, eu também tinha verdadeira adoração por ele. Porque uma coisa não dava para negar. Estivesse fazendo o que estivesse, ele era um pai amoroso. Cuidava muito bem de nós duas. Comigo, principalmente, ele tinha um carinho, me chamava de princesinha. Me colocava no colo, beijava o meu rosto. Aliás, verdade seja dita, o pai nunca deixou faltar nada para a gente. Pelo contrário, do ponto de vista material, ele sempre nos deu do bom e do melhor naquela casa. A gente morava numa cidade relativamente pequena e sempre fomos vistos como uma família de classe média para cima. Morávamos num bom bairro, numa casa boa. O pai tinha 2 carros na garagem, para se ter uma ideia. Pelo menos nesse ponto, não dava para se queixar. E nem do ponto de vista afetivo, pelo menos eu também não tinha do que me queixar. Porque, repito, meu pai sempre foi muito carinhoso comigo e cuidava bem da minha mãe. Só que tinha aquele detalhe: fazia a minha mãe chorar, fazia a minha mãe sofrer. O motivo real, só um pouco depois é que eu fui entender. Sabia que alguma coisa estava errada, até porque se não estivesse, por que minha mãe ia chorar tanto de madrugada, como tantas vezes eu presenciei e tantas vezes escutei? É porque meu pai estava na rua, e se estivesse com os amigos só bebendo cerveja não era nada. Era desse modo que vínhamos vivendo naquela casa, até que aconteceu. O pai tinha saído para trabalhar, bem cedo. Eu tinha ido para a escola, pela manhã. A mãe, como sempre, tinha ficado ali em casa, fazendo o serviço, preparando o almoço. No que voltei da escola, vi aquela movimentação esquisita, aquele aglomerado de gente, lá na frente do muro da nossa casa. Vi aquilo de longe. Achei estranho, principalmente porque quando me aproximei, notei que todo mundo me olhava com a cara mais estranha do mundo. A mãe estava no quarto, deitada na cama, ladeada por 2 vizinhas. Quando me viu, deu um pulo e veio correndo me abraçar, chorando copiosamente. Estremeci na mesma hora porque pressenti que alguma coisa ruim tinha acontecido. E foi então que me deram a notícia de que meu pai tinha batido o carro da estrada e estava morto. Meu pai tinha morrido. Foi o que me disseram. Foi sem dúvida o pior momento da minha vida. Para minha mãe, então, nem se fala. A maior das tragédias. Eu nunca tinha visto tão desesperada, tão desolada, tão perdida. Se não dessem calmantes para essa mulher, acho que ela não teria resistido, de tão desesperada que ficou. Eu fiquei como que anestesiada, tentando assimilar aquela notícia
que para mim, pelo menos até aquele momento, não parecia verdadeira. Meu pai cheio de saúde, ainda muito jovem, morto, aquilo não me entrava na cabeça. É claro que só podia ser verdade. De outro modo, porque estaria todo mundo ali em casa? Por que minha mãe estaria chorando, desesperada daquele jeito? Só que ao mesmo tempo que eu sabia que era verdade, eu não conseguia acreditar. Meu pai morto era uma coisa que não tinha cabimento. Era uma coisa inconcebível. Meu pai, cheio de vida, cheio de saúde, daqui a pouco ele vai entrar por aquela porta e... O velório aconteceu ali em casa mesmo, na sala. Vieram os parentes do pai que moravam em Santa Catarina, os amigos dele, os conhecidos. Os parentes da mãe que também moravam no interior vieram para nos consolar naquele momento tão doloroso. Minha ficha demorou a cair. Eu olhava para o pai deitado naquele caixão e parecia que não era verdade. Ficava imaginando que a qualquer momento ele fosse acordar e levantar dali. Mas as horas foram passando, e é claro que ele não levantou. Estava morto. A mãe, coitada, à base de calmantes, anestesiada, parecendo um zumbi, sentada naquela cadeira, se levantava, ia para junto do pai. Falava com ele como se ele pudesse ouvi-la, perguntando o que seria da sua vida dali para diante. Os parentes então se aproximavam, a pegavam pelo braço, a levavam para a cadeira de novo para sentar. Até que dali a pouco, não demorava, e ela voltava para junto do caixão. E eu ali acompanhando tudo a meia distância, anestesiada também. Ainda sem conseguir assimilar. Foi quando de repente aquela mulher entrou pela porta. E foi justamente aquela mulher que gerou aquele burburinho entre os presentes, porque ela entrou e já se aproximou do caixão. Ela não olhou na cara de ninguém. Foi direto para o caixão. Eu notei que as pessoas começaram a conversar, assim disfarçadamente. Um cochichava no ouvido do outro, aí olhavam para aquela mulher, depois voltava com... E o burburinho foi se espalhando, e a tal mulher lá diante do caixão, em silêncio, olhando para o corpo do pai. Até que aconteceu a coisa mais inimaginável do mundo. Pelo menos para mim. De repente ela começou a chorar. Mas chorar copiosamente como se fosse uma criança. E mais do que isso, começou a murmurar na direção do meu pai, morto ali dentro daquele caixão. Ela agia como se não tivesse mais ninguém ali naquela sala. Só ela e meu pai. Por que, Tião? Por que, Tião? Não é justo, Tião. Levanta daí, Tião. Olha, até eu, que era apenas uma criança, fiquei de queixo caído. Parecia uma cena de filme. Eu era novinha para entender, mas sabia que alguma coisa estava errada, e muito errada. A viúva era minha mãe. Aquela mulher que eu soubesse não era irmã, não era tia, não era prima, não era nada do meu pai. Só que de repente ela se aproximou, entrou pela porta, não olhou na cara de ninguém. Ela foi direto até o caixão e de repente começou a chorar e a conversar com meu pai, exatamente do jeito que fez a minha mãe. Eu me virei para a mãe e percebi que ele estava acompanhando tudo com o olho arregalado. Eu conhecia a mãe,
E olha, senti que ela queria levantar de onde estava e ir tirar satisfação com aquela mulher, só que pelo jeito deve ter ficado paralisada, um pouco pelos calmantes que tinha tomado e outro pouco pela surpresa. E o burburinho foi aumentando, uns querendo saber quem era a mulher, outros falando normalmente sem o menor constrangimento, que ela era amante do pai. Até um beijo ela deu nele. De repente se abaixou assim sobre o corpo do pai e deu um beijo no rosto dele, sobre o véu que cobria o corpo. E não foi um beijo assim comum, na testa, no rosto. De onde eu estava, pareceu até que tinha sido nos lábios, na boca do pai. E entre lágrimas repetindo aquela expressão: por que, meu amor? Depois pedia para o pai levantar do caixão. De repente, 2 amigos do meu pai se aproximaram e conseguiram levá-la lá para fora. Minha mãe não disse um A, pelo menos eu não ouvi. Só que pela sua expressão, dava para imaginar o tamanho do sofrimento e do constrangimento que ela estava passando. A coitada já estava acabada, triste. E aquela cena patética deixou ainda mais desesperada, com a cara no chão. Eu era só uma menina quando isso aconteceu. Mas esse dia me marcou profundamente. Já marcaria pelo acontecimento, pela tragédia. Só que marcou ainda mais, sobretudo por aquela cena que até hoje eu não consigo esquecer. A minha mãe, depois eu vim a saber disso, sabia que o pai tinha uma amante. Aliás, a cidade inteira sabia. Porque, pelo que eu soube depois, ele andava com aquela mulher de cima para baixo, sem o menor constrangimento, sem cerimônia nenhuma. A mãe devia saber disso também, é claro. Por isso vivia trancada no quarto chorando, esperando que ele chegasse da rua. Suportou tudo calada, com certeza com medo de perdê-lo. Até que no fim, tudo acabou daquele modo. Algum tempo depois da morte do pai, ela acabou vendendo tudo o que nos restava. Casa, carro, 2 terrenos e viemos embora para Curitiba, onde a maioria dos seus parentes morava. Daquele dia triste, mais de 10 anos já se passaram. Não sou mais uma menininha, hoje entendo tudo. A pobre da minha mãe nunca mais se recuperou do baque. Não apenas pela morte do pai, mas principalmente por ter sido exposta daquela forma ridícula, diante de toda aquela gente. Foi humilhação demais para ela, coitada. Todo mundo já sabia que o pai tinha outra mulher, inclusive ela. Mas ter sido exposta daquele modo afetou tanto a minha mãe que ela nunca mais conseguiu nem pensar em se envolver com mais ninguém. Tanto que hoje vive reclusa dentro de casa. Não gosta de visitar nem os parentes. Quanto a mim, também não dá para negar que tudo isso me afetou de alguma forma. Talvez seja por isso que até hoje nunca consegui me firmar com namorado nenhum. Já fiz terapia, só para se ter uma ideia. E a conclusão a que a psicóloga chegou é de que aquele acontecimento me marcou de tal forma que me deixou insegura a ponto de eu ter medo de me envolver do ponto de vista emocional. Namorado sério mesmo, só tive um. O resto foi apenas rolo de 2 semanas, 1 mês. Nunca consegui me envolver num relacionamento duradouro. Não sei o que acontece comigo. Talvez aquela médica tenha razão. Porque eu sempre lembro daquela cena. Ficou marcada na minha mente a ferro e fogo. Como se tivesse acontecido ontem. Eu lembro dos detalhes.
A gente velando o corpo do pai, todo mundo triste, arrasado, até que de repente entra aquela mulher pela porta e arma todo aquele teatro. Tenho medo de me envolver com alguém e acontecer, se não a mesma cena, coisa semelhante. Tenho medo de perder. É o que me disse a psicóloga. Por isso, não me envolvo. Porque tudo isso, de certa forma, me fez ficar com o pé atrás em relação a todo homem que se aproxima de mim. É uma coisa que me trava, que me faz pensar 1000 vezes antes de deixar alguém se aproximar. E mesmo quando deixo, a intimidade não chega a um grau que permita eu dizer que estou apaixonada. Talvez seja um trauma, não sei. De qualquer modo, além da minha mãe, isso também me prejudicou, porque me sinto tolhida. Mas eu sei que um dia ainda vou conhecer o homem certo, aquele que vai me provar que nem todos os homens são iguais. Meu pai era um bom homem. Não posso reclamar de nada, até porque ele me tratava com tanto carinho, me amava tanto. Isso é uma coisa que a gente percebe, principalmente quando se é criança. Só que em relação à minha mãe, apesar de todo o cuidado que ele tinha, existe este senão. Este senão que proporcionou aquela cena no dia do seu velório, que permitiu que aquela mulher, que era amante dele, marcasse mais o seu velório do que propriamente a sua morte, por incrível que pareça. De qualquer maneira, é como eu já falei, mesmo afetada, eu ainda tenho esperanças, embora já esteja com 29 anos e não tenha tido mais do que um namorado sério, eu ainda tenho esperanças de encontrar o homem certo. Alguém que, além de me amar, me passe a segurança que eu perdi há muito tempo, lá atrás, no dia do velório do meu pai. Embora fosse apenas uma criança, eu já tinha testemunhado a minha mãe chorando e soluçando no quarto, de madrugada, enquanto o meu pai batia pernas na rua. Não bebendo cerveja com os amigos, como alguns homens fazem, mas se divertindo com o amante. Aquela mulher que teve o topete de, no dia do seu velório, entrar na sala da nossa casa e fazer aquela cena patética, deplorável, lamentável, diante da minha mãe, que, coitada, não teve reação nenhuma, a não ser arregalar o olho e ficar olhando paralisada. Desde cedo eu convivo com essa insegurança, porque testemunhei isso dentro da minha própria casa, acontecendo com a minha mãe. Mesmo assim, tenho esperança de um dia conhecer alguém que, repito, além de me amar, me faça perceber que nem todos os homens são iguais. Eu tenho tanta esperança, tanta. Só que às vezes me bate uma incerteza e eu pergunto a Deus: meu Deus, estou com 29 anos, tive um namorado, isso há tanto tempo. Será que esse homem, esse amor, por quem tanto espero, será que ele vai aparecer? Tomara que sim. Tomara que sim. Esta é a minha esperança. Que apesar de tudo que testemunhei desde a minha infância, possa um dia ser soterrado pelo verdadeiro amor. Este amor que espero dia após dia e que tenho a certeza de que ainda vai chegar.